Eu já pensei em suicídio muitas vezes. Meu marido foi embora e eu simplesmente acreditei que a minha vida tinha acabado. E foi dessa forma que a cliente relatou para mim. E eu disse: e por que você não conseguiu? Por que você não chegou no resultado que você tanto desejava? E ela disse: porque na verdade o que eu queria era viver. Morta eu já estava há muito tempo, mas eu não sabia. E o que te fez acordar? O que te fez acreditar que você merecia uma nova oportunidade? Ela disse que a mente desenhava várias formas dela morrer e todas parecia para ela que era muito dolorida, que era muito difícil e que ela teria que fazer muito esforço e ela não queria. Ela já fazia esforço para viver, então ela queria uma morte onde não precisasse se esforçar tanto. Então, ela disse, então eu vou buscar auxílio. E talvez nesse auxílio eu acabe entendendo mesmo que a minha vida acabou, que finalizou mesmo. E eu olhei para as caixas de remédio que ele tomava. Eu olhei para as facas da cozinha, mas ninguém me atraía tanto quanto verdadeiramente olhar para fora da janela e pensar, será que existe vida ali? Será que eu ainda tenho oportunidade de viver alguma coisa extraordinária e que eu não estou me permitindo? E que com a partida dele tudo isso se vai mesmo? Será que ele é mesmo o centro da minha vida? Porque ele estava indo embora para outra família, ele estava indo embora para outro amor, ele estava indo embora para outra história. E eu fui deixando o tempo passar e fui observando muitas coisas. E hoje eu cheguei aqui. E quando você traz para mim a consciência de que a vida é linda, que a vida é uma escolha, todo dia eu me permito lembrar disso. E foi muito engraçado porque quando eu entendi dentro do consultório uma sessão com você, eu pude perceber que ele tinha razão, ele precisava ir embora mesmo, porque tinha acabado já. Não tinha mais amor, o que tinha era responsabilidade, o que tinha era obrigação. E foi assim que a gente foi conversando e ela foi trazendo para mim as percepções dela, ela foi me trazendo essa coisa de... E foi exatamente assim. Ela foi trazendo as percepções e a gente foi conversando e a gente foi aplicando algumas ferramentas e a gente foi entendendo, trazendo uma clareza, trazendo luz sobre a vida dela naquele momento que estava muito escuro, que estava muito breu, que estava muito caos. E aos poucos ela foi se vendo. E o que nós concluímos no decorrer do processo? Que ela tinha se perdido de si e que ela tinha vivido tanto para a família, tanto para o marido, tanto para casa, tanto para as questões familiares que ela tinha esquecido quem era Maria. Aqui ela vai chamar Maria. E quando ela foi vendo verdadeiramente, a gente foi trazendo lembranças de quando ela era criança, os sonhos, os desejos, as vontades dela ficaram pelo caminho. Então nós fomos motivando, nós fomos trazendo a energia, nós fomos trazendo a consciência de que ela poderia novamente sonhar. E foi lindo o processo desse reencontro dela com a parte que queria viver, a parte que queria fazer diferente. E que queria também se dar uma oportunidade, como o marido se deu, de viver um novo amor, de viver uma nova história. E hoje ela não está mais aqui no Brasil, ela mora fora. Mas ela sempre me conecta, ela sempre fala que ela percebe o quanto foi precioso naquele momento decidir buscar auxílio. E talvez seja exatamente isso que você esteja passando, e talvez não. Talvez você seja a pessoa como o marido que foi buscar um novo amor, que foi buscar uma nova história, e talvez você esteja se cobrando, porque a sociedade vai te cobrar. Se você sair da sua família, a sociedade vai te cobrar. Ela não vai te perguntar se você estava feliz, ela vai te perguntar que quem casa tem que morrer junto, quem casa tem responsabilidade. Mas e a responsabilidade de ser feliz? E a responsabilidade de se permitir verdadeiramente se conhecer? A minha cliente... Vira e mexe, ela fala, vamos fazer uma sessão, porque ela gosta muito da presença, ela gosta muito de estar no ambiente. Mas de vez em quando a gente faz alguma sessão.
Ela mora na Inglaterra, não mora mais aqui no Brasil. Mas foi uma grande satisfação para mim atendê-la, porque dentro de todo o caos que ela chegou aqui, hoje ela é uma mulher brilhante, ela é uma mulher fantástica, ela é uma mulher que se permite verdadeiramente se conhecer, entender as emoções que está dentro dela. E o que aconteceu, ela tá vivendo, ela tá experienciando. Não conheceu ainda um novo amor, mas já viveu muitas aventuras amorosas. Porque ela se permitiu verdadeiramente se ver. Ela estava acima do peso, ela emagreceu, ela percebeu o quanto que ela era valorosa, ela percebeu que devido a ela se perder, ela também perdeu o olhar do marido que achava ela fantástica, e ela foi deixando as coisas se tornarem tão diferentes dela que ela precisou ser expulsa da relação para ela voltar a viver. E às vezes você tá olhando para tudo isso, para essa vida monótona, para essa vida medíocre, você tá achando que você quer morrer, mas não é. Talvez você queira deixar morrer essa parte sua e você quer viver porque tem tanta energia de vida dentro de você, tem tanta coisa linda dentro de você e que você quer viver, mas você não sabe mais como fazer isso porque ficou lá atrás, ficou no passado, ficou na sua criança, na sua adolescente, na sua fase adulta. E você assumiu responsabilidades, foi assumindo responsabilidades, e quando você viu, você estava sobrecarregada de responsabilidade, de fazer o marido feliz, de fazer os filhos felizes, de... Não, agora é colocar os filhos na faculdade, depois é na formatura do filho, sempre o outro. Então eu digo pra você o mesmo que eu disse pra ela. Se existe dentro de você desejo de ser verdadeiramente o que você está falando, quem pode te impedir? E se você diz que você está querendo morrer, o que tem na morte que a vida não pode te proporcionar? Então, claro que não foi só isso, a gente aplicou várias ferramentas, a gente trabalhou com constelação, a gente trabalhou com a treina da alma, a gente aplicou barras, porque é todo um processo, entende? É um ser extraordinário, infinito, na beira do abismo, achando que acabou. E não acabou, e nesse abismo existe uma ponte, e essa ponte chama você, convida você para você atravessar, e você está aí achando que acabou, e você vai precisar mergulhar nesse abismo, entende? Então, se permita olhar para a vida, porque a vida por si só, ela já traz a morte, então você não precisa escolher a morte. Escolha sempre a vida. E busca entender verdadeiramente quais são os sentimentos que tá aí conectado com você. Você tá com medo de quê? Você tá com medo de ser feliz? Hoje eu atendi uma cliente que estava se punindo por fazer coisas extraordinárias. Se punindo por vencer. Olha que louco, né? E a gente já se pune por não vencer. E aí se punir por vencer, nossa, é muita sacanagem, né, conosco, né? Então, se permita ver por que você tá sofrendo. E quando a gente para respirar, para pensar no aqui e agora, a gente sabe por que a gente tá sofrendo. Então, se permita se libertar dos sofrimentos que não vai te levar para esse lugar lindo, para essa pessoa linda que você é. E pro resultado final da sua vida é sempre um banquete, um privilégio. O extraordinário que vai estar te esperando. Porque eu acredito no meu ponto interessante de vista, né? E eu quero ter cada dia menos ponto interessante de vista, mas eu acredito nesse ponto interessante de vista que o melhor sempre vem. E pode confiar. Ele vai vir para mim, para você, para qualquer pessoa que escolher viver.